Nós estamos na continuidade do projeto de gravar este curso de batalha espiritual. E nós entramos hoje nesta segunda aula do tema proposto, onde nós falaremos sobre o corpo espiritual. Mas antes, creio que na própria introdução do projeto, onde nós falamos do corpo natural na primeira aula, e também deixamos bem claro dentro deste propósito que se faz necessário abrir a nossa mente, o nosso entendimento, não com isso aceitando inverdades, mas a proposta é que se tire o preconceito relativo ao conhecimento, quebre esse paradigma relativo ao conhecimento proposto, mas sem perder o senso crítico, sem fugir da estrutura de doutrina bíblica, sem fugir da estrutura teológica e dando veracidade ao que se propõe. Mas até então, dentro desta segunda aula, nós ainda continuamos dentro do campo da física. Continuamos dentro daquilo que a ciência, na sua metodologia, conseguiu provar. Então fica, neste momento, mais simples o que nós propomos. Por quê? Porque nós não estamos tratando de nada oculto. Não estamos falando de ocultismo, nem de espiritualismo, nós estamos falando da essência do ser. Esse ser que tem, a princípio, um corpo, uma alma e um espírito. Na primeira instância, nós abordamos simplesmente as características deste corpo natural, corpo carnal, que é perfeitamente compreensível dentro da sua fisiologia biológica. E quando nós falamos do corpo espiritual, nós ainda continuamos ligados a essa racionalidade. Como eu disse, não é proposto o misticismo, não é proposto o espiritualismo, não é proposto o ocultismo, nem o satanismo. É proposto que se entenda que, como diz o apóstolo Paulo, se há um corpo carnal, há também um corpo espiritual. E este corpo espiritual, ele tem também as suas fisiologias, ele tem também as suas necessidades, ele tem também as suas sensações. Ele sofre também pelas consequências dos nossos delitos e desta semeadura que pode acarretar no ser como todo problemas espirituais. E aí, nós fazemos um comentário inicial dentro desta aula. É impossível que, quando nós olhamos para um corpo e esse corpo projete uma sombra, que se vá analisar este corpo em todas as suas características, em toda a sua essência, pela sombra projetada. Assim nós não podemos analisar o ser somente pelo prisma da matéria, somente pelo prisma da essência carnal e material desse ser. É necessário que nós, como imagem e semelhança de Deus, entendemos que nós temos esta parte espiritual, ou somos espirituais, venhamos a ter ferramentas criteriosas para, primeiro, conhecer este corpo espiritual e depois diagnosticar os problemas característicos deste corpo espiritual. Com certeza, no meio comum é conhecido quando se fala problemas espirituais, doenças espirituais, obras malignas que trazem prejuízos espirituais, visões espirituais, dons espirituais. Se fala muito do contexto espiritual. Mas, normalmente, se busca interpretar as coisas espirituais com a razão carnal. E mais uma vez eu cito a palavra onde está dito: coisas carnais se discernem com a carne, coisas espirituais se discernem com o espírito. E esse discernimento de espírito é uma característica de um dom dado por Deus. Testificar espírito, discernir espíritos, e não somente o Espírito Santo, mas discernir espírito no âmbito geral. Discernir talvez o espírito do próprio homem, coisa que nós estamos buscando fazer hoje aqui em mais um curso. E também discernir espíritos malignos, pois há o Espírito homem, o Espírito Santo e espíritos malignos. Todos eles comungam desta essência espiritual. Quando nós olhamos para a matéria, nós estacionamos em tudo que existe materialmente, está em três dimensões, os chamados três diedros da matéria. E quando nós olhamos para o contexto espiritual, a primeira coisa que nos vem é este conflito de analisar ou nos analisar como um ser espiritual. Nós olhamos para o espelho de manhã cedo e identificamos com a parte carnal da nossa essência carnal, e normalmente nós não temos esta condição de nos identificar com a nossa essência espiritual. Nós preocupamos com o corpo, o bem-estar deste corpo, o financiamento deste corpo,
o aprimoramento cultural, social e em todos os âmbitos intelectuais deste corpo. E nunca, em momento nenhum, nós paramos para nos perguntar de que maneira eu posso fazer um investimento que beneficie o meu corpo espiritual na sua essência. Bom, se há um corpo carnal e ele se beneficia de todos esses cuidados que são positivos e não estão sendo questionados, nós começamos a entender que nesse mecanismo de interação quanto ao corpo espiritual, nós precisamos identificar o que nós fazemos para alimentar este corpo, curar este corpo, restaurar este corpo, vamos dizer assim, evoluir este corpo espiritual num sentido amplo. Primeiro, identificá-lo e reconhecê-lo. Você é um ser espiritual. Tudo que nós temos à nossa volta, na verdade, é um reflexo da dimensão espiritual. Porque tudo que existe no plano material é transitório. A própria essência deste corpo é transitória. Nós nascemos e no mesmo instante começamos a morrer. Tudo aquilo que nós adquirimos fora o conhecimento é transitório e é passageiro. O dinheiro, riquezas, a própria saúde, a mocidade, o contentamento com coisas que quando jovem nos traz bem-estar, e quando nós alcançamos a maturidade, já não traz mais o bem-estar alcançado e proposto. Então, quando nós olhamos para o contexto espiritual, nós vemos uma necessidade de eternizar. E aí, nós precisamos, ao identificar esse ponto da nossa própria consciência, estabelecer uma meta de que essa consciência, a partir do momento que ela tem um reconhecimento dentro da nossa razão, ela precisa de um investimento pessoal. Ou seja, nós precisamos de iniciar dinâmicas que venham, como eu disse, restaurar este indivíduo espiritual que eu sou. Mas na própria essência da matéria ainda, quando eu falei no início, prendendo até mesmo a questão dos elementos naturais, nós vemos que há uma sequência naquilo que Deus criou. Nós pegamos o sólido, o líquido, o gasoso, entramos no nível molecular, no nível atômico, entramos no nível onde a matéria estagia já, vamos dizer assim, na sua essência atômica, e vemos uma sutilização até mesmo dos elementos primitivos, onde eles se tornam voláteis. Bom, o que difere onde um próprio elemento como base, a água, ela estagia no sólido, no líquido, no gasoso, como o gelo, como a água em si, e quando ela evapora? Nós entendemos que é a própria metabolização da energia do Sol que faz com que essas moléculas de oxigênio e hidrogênio se movimentem com maior ou menor velocidade de acordo com que elas recebem energia ou elas doam energia. Bom, isso não é nada de oculto, nem maligno, nem satânico. Isso é perfeitamente aprendido pelas crianças hoje, nos primeiros anos de estudo na escola. Mas o que isso tem a ver com a segunda aula de corpo espiritual? Tem a ver que no campo natural nós metabolizamos um nível de energia. Essa energia é o alimento, é a glicose e o oxigênio que as suas células processam para produzir a energia necessária para manter a vida do seu corpo físico. Mas como o seu corpo espiritual vive? A vida vem de Deus, o espírito vem de Deus. Então, eu poderia dizer que existe uma metabolização da energia do Espírito de Deus no seu corpo espiritual. E poderíamos dizer que as iniquidades, os erros que cometemos, os prejuízos que nós acarretamos na nossa vida, trazem como se fosse um eclipse ou uma barreira para que esta luz benéfica do Espírito Santo venha agir nas nossas vidas. Uma passagem bíblica que é muito interessante, que ela diz que quando o espírito imundo sai do homem, ele anda por lugares desérticos e em um determinado tempo ele diz: voltarei para a casa de onde eu saí. E na sequência da palavra diz assim: e voltando, encontra a casa ornamentada, varrida, porém vazia. Isso quer dizer, aquele que limpou, ornamentou a casa, ou seja, o agente desta obra de restauração na essência espiritual do homem, porque o coração do homem não é verdadeiramente casa de demônio. O coração, ele é, carnalmente falando, um músculo
que bombeia sangue em todo o corpo. Mas há uma simbologia nesta palavra que quando fala o coração como casa, está falando da alma, da essência espiritual do homem. E aí nós entendemos por quê? Que quando o Espírito Santo ele adentra neste recinto da consciência espiritual, ele promove uma limpeza, uma